Olá, nosso ouvinte da Rádio Cidade em Dia, também nosso internauta, começando por aqui mais um podcast Boca de Urna, lembrando também os nossos ouvintes da Rádio Cidade FM de Tubarão. Então, antes da gente dar a sequência aqui ao nosso podcast, mais um dos nossos produtos aqui para a cobertura das eleições de 2022, eu peço, é claro, que quem ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, que se inscreva em nosso canal e ative o sininho, e aí você vai ser avisado de toda a nossa programação. Sempre tem um programa novo, você é avisado também sobre isso, viu? Muito obrigado e espero que você goste aqui da nossa conversa. Nossos convidados por aqui, Gabriela Schelp, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado. Diego Carnato Batista, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, nesse equipamento importante. Bom, pessoal, vamos começar tivemos uma semana marcada, sem dúvida nenhuma, pelo primeiro debate dos candidatos à presidência da República, né? E acredito ainda que os debates, há um grande desafio de conseguir promover discussões onde os candidatos realmente tragam algum tipo de contribuição, porque 6 candidatos no debate, já tivemos situações aí com 8, enfim, mas é uma dificuldade. Mas começando por esse primeiro confronto, primeiro programa, né, com os candidatos a presidente, e até diria que é o primeiro do Bolsonaro, né, porque em 2018 ele também não chegou a nenhum debate. O que vocês podem falar desse primeiro encontro? Diego. Bom, Rafael, na verdade, esse primeiro encontro eu acho que vai ilustrar o que vão ser, se houverem também, porque agora já se começa mais uma vez. E isso eu acho que eles discutem dia a dia, na verdade, essa questão de estratégia, de se vai debate, se não vai debate, qual debate vai, né? Mas nós tivemos, de fato, aquilo que eles já vinham fazendo há algum tempo e é como você bem colocou, um debate com 6 candidatos, com 8 candidatos, impossível falar de proposta, né? Um apontando o dedo para o outro, né? Um trocando farpa com o outro e chamando de ladrão, chamando de incompetente, né? Chamando de fujão para Paris, chamando de ex-presidiário e assim vai. E eu acredito que, infelizmente, esse vai ser o nível dos debates no primeiro turno, aqueles que acontecerem, né? A própria equipe do Lula já reavalia se vai aos próximos debates ou quais vai. A gente comentava já aqui, se eu não me engano foi no último podcast, que muito provavelmente as equipes de campanha fariam essa seleção de qual debates participariam, né? Se a emissora X ela é minha aliada, eu vou no debate. Se ela não é minha aliada, eu não vou, né? Então, é muito provavelmente que daqui para frente essa avaliação seja feita e talvez só venhamos a ter um embate, então, novamente entre os 2 principais candidatos no segundo turno, se houver, né? Mas fica bem claro, né, essa polarização cada vez mais evidente, e me parece que em uma pesquisa que saiu essa semana, na verdade não pós-debate, mas pós-sabatina da Rede Globo, que também é extremamente importante, nós tivemos aí uma pequena queda nas intenções de voto do ex-presidente Lula e uma pequena ascensão do outro candidato da esquerda, o Ciro Gomes, mas que eu não acredito que, dentro da margem de erro, há de se levar isso em consideração, então não quer dizer nem que houve modificação no cenário, mas também muito, muito pouco e que não deve representar nada ou não deve ser expressivo agora nessa eleição a ponto de tirar o Lula ou até mesmo de tirar o Bolsonaro do segundo turno, né? Talvez possa modificar a questão de se teremos ou não uma vitória em primeiro turno de algum dos 2 candidatos, o que eu também acho difícil. Mas, de fato, só demonstra aí que nós vamos ter um primeiro turno bem maçante e com poucas propostas a serem apresentadas, né? E confirmando essa polarização que a gente já tem visto aí no último ano, pelo menos, né? Da pesquisa, depois eu apresento alguns números aqui dessa que o Diego se refere, que é uma pesquisa que foi divulgada na segunda-feira, o dia depois ao debate, mas não foi feita a partir do debate, né? Foi uma pesquisa prévia. Do debate de domingo da Rede Bandeirantes e outros grupos de comunicação, TV Cultura, enfim, o Folha, o UOL, qual a avaliação que você faz, Gabriela? Eu achei que o debate começou bem. Ele começou nivelado, com apresentação de propostas, eu até me surpreendi como ele começou.
e do nada descambou. Aí foi, assim, uma tragédia, apesar de que eu consegui ver ainda. Por exemplo, Simone Tebet me surpreendeu, eu já imaginava que ela ia me surpreender, porque ela conseguiu se manter dentro da mesma linha, ela conseguiu continuar na sua apresentação de propostas, não entrar naquele jogo de estica e puxa que os outros estavam fazendo. Eu achei que o presidente se perdeu muito feio quando faz uma agressão a uma jornalista que está ali. Aquilo foi horrível, assim, foi degradante. E aí foi engraçado como a senadora Soraya defendeu a jornalista com uma música de funk lá de 1900 antigamente, mas ela foi muito veemente na defesa e colocou que tá ali para brigar também. Ela mostrou que ela tá ali, que ela tem garra para brigar, mas não necessariamente proposta, né? Ela mostrou que chegou que não vai ficar ali de fantoche, que ela vai para o enfrentamento, só que ela tem um esvaziamento de propostas. Simone Tebet não, fica mais contra o embate, sou da paz, né? Sou a candidata da conciliação, sou da paz, não vou entrar nesse jogo, e tenho aqui as minhas propostas. Então, achei essa parte interessante. Tanto que ela encosta aí em Ciro, né? Em determinados momentos, ela encosta no Ciro. E Lula também, eu acho que ele poderia ter aproveitado mais, né? Acho que não aproveitou bem, ficou também num cenário muito utópico, uma imaginação do que era o governo, que na verdade a gente precisa lembrar que ele pegou no primeiro mandato um bom caminho vindo, né, do Plano Real, que estava o momento de maior estabilização no Plano Real. Então ele colheu os frutos, né, do governo anterior, e no segundo mandato a gente já não viu isso, a gente já viu que não conseguiu dar uma continuidade, não vimos esse Brasil maravilhoso que ele pinta. Então ele está tentando resgatar uma memória nos brasileiros que não existe, né? Tratando com algumas coisas pequenas que talvez nem consiga colocar em prática, né? E o Ciro é aquela coisa de sempre, né? Que o discurso nada condiz com a realidade, sempre no ataque, no enfrentamento, que também não condiz com em determinados... Ele tenta adotar uma postura paz e amor, mas que ele sai do microfone, a gente sabe que não é essa postura dele, que ele é uma pessoa agressiva, até em determinados pontos descontrolada. E então, eu achei que alguns tentam mostrar uma imagem, mas que não conseguem vender essa imagem. Outros tentam criar um cenário que também não estão conseguindo esse cenário, e que é totalmente descolado da realidade da campanha eleitoral na rua. Porque os discursos que a gente está vendo nos debates não condizem com o que a gente vê na campanha na rua, né? O que está levando um eleitor a votar e como eles estão conseguindo os votos desses eleitores em nada tem a ver com o debate. Então, eu acho que vai precisar de um ajuste. Eles tentaram, num primeiro debate, pintar uma tela em branco, que eles vão ter que ajustar para próxima esse rabisco para o próximo debate. Do que o Diego disse da avaliação dos próximos, até eu li que a coordenação do Bolsonaro aí, algumas pessoas vieram recomendar que ele não fosse mais, o pessoal acha que não, que ele tem que o pessoal dele acha que já se manifestaram dizendo que ele vai comparecer. Que ele vai porque é assim mesmo, ele é daquele jeito e aquilo ali que faz bem para ele, né? A coordenação do Lula está dizendo que talvez só vá no último, que é o da Globo, que está confirmado. E aí no meio não sei quantos tem. O fato é, e a gente está vendo aqui no estado de Santa Catarina, que, claro, quantidade de debate não é qualidade. Não. Né? E eu acho que a gente precisaria ter um calendário. E não adianta, tem que unificar, as empresas têm que entender que tem que ser um processo unificado para ter qualidade no debate. Né? Para que se tenha qualidade e aí 2, 3 debates no primeiro turno e mais um no segundo turno, porque é uma campanha muito curta, tá mais que bom, que acho que daria algum tipo de qualidade. Até porque cansa o candidato em si,
né? Tira da agenda, né? Tira da agenda a preparação de debate. Participar de 10 eventos para ter o mesmo tipo de discussão e se fosse discussão de propostas ainda, mas tira da agenda, né, enquanto ele poderia de fato tá numa agenda de campanha, e cansa o eleitor também. Cansa. Porque... E a gente tá vendo isso aqui em Santa Catarina, que tá cansado, ficar ouvindo, enfim, é complicado, né? Mas nesse debate, assim, parece que o Lula falou só para o público dele de novo, o Bolsonaro falou para o público dele de novo, e aí esses outros tentaram buscar espaço. E teve até no primeiro bloco uma combinação que acabou mostrando que, claro, deu certo para o Bolsonaro ser o primeiro, perguntou para o Lula perguntou para o Bolsonaro, e o Ciro, acho que eles conseguiram triangular entre os ali, e aí ficaram isolados, né? Simone, a Soraya, e um que vocês nem falaram, porque... Acho que foi uma decepção do debate, talvez no sentido de que não conseguiu dizer ao que veio, que foi o Felipe Dávila. Gente, ele... Vocês nem comentaram dele, olha só. Não, é que ele só tem uma palavra. Todas as frases dele terminam com privado, privatizar, é só isso. Todo o discurso dele gira em torno disso, assim. O cara tem um patrimônio gigantesco, vem dar discurso de morte. É que nada cola, parece que é outro planeta que ele vive, né? Não é um discurso pra cá. Então, vejam só, né, como dá pra sentir assim, que é um que ficou, acho que não vai influenciar, mas vocês entenderam isso também, assim, que o Bolsonaro talvez, eu achei até que ele foi pouco pressionado em algumas situações, que poderia ter sido mais explorado pelos adversários. Quando ele se perdeu sozinho, ele não foi nem pressionado. E o Lula não responde nada que pergunta, né? Não. É isso, vocês também percebem ou não? Sim, perfeitamente, né? Que é característica dos dois. Agora, o Ciro usou uma palavra, o hipnotizador, né? De multidões. Daí... É característica dos dois já, desde o primeiro mandato, tanto do próprio Bolsonaro, quanto desde o primeiro mandato do Lula, né? O Bolsonaro se perder sozinho, ele sempre se perde sozinho, né? Pelo menos, se não sempre, na maioria das vezes é o que a gente observa, e às vezes uma pergunta que... não tem absolutamente nenhum tipo de agressividade, né? Uma pergunta simples, comum, que ele poderia, inclusive, ver como uma oportunidade de construir alguma coisa, né? E aí ele acaba se perdendo. E o Lula é é a mesma história do mensalão, não sabe de nada, né? Então, não sabe, não responde, né? E vai ensaboando, e desviando, e mudando de assunto. E aí é aquilo que eu comentei. Eu acredito que vai ser a campanha inteira assim. Você bem colocou Lula fazendo um discurso apenas para os seus, Bolsonaro fazendo um discurso apenas para os seus, né? E aí não percebem, pelo menos, ou até percebem, mas por não ter um outro candidato aí que poderia angariar esses votos desamparados, os dois acabam não dando muita bola, né? Mas, infelizmente, esse vai ser o nível da eleição de 2022, né? Pelo menos é o que eu acho. Né? O Diego, tu tocasse falasse uma palavra que eu acho que é muito dolorida, muito custosa para todos os nossos candidatos a presidente, o mensalão. Não se fala no mensalão nos debates. Se fala das acusações do Lula, que é triplex, sítio de Atibaia, mas não se fala do mensalão. Corrupção na Petrobras. Mas não se fala no mensalão. Por quê? Porque a gente tem Ciro Nogueira no governo, a gente teve Roberto Jefferson condenado no escândalo no governo, a gente tem MDB envolvido lá, disputando. Os mesmos personagens nas duas estruturas dos dois principais candidatos. Então, eles acusam, se fala de processo, de desvio, só aquele ali. Mensalão é palavra proibida. Todo mundo come em trancas. Então, todo mundo se pagando de bonzinho, quando na verdade não é. Simone Tebet falou uma coisa, ela disse assim, e eu gostei da postura dela quando ela fala: no meu governo vai-se ter análise, para assumir ministério, vai-se ter análise de antecedentes, né? Mesmo que seja do meu partido. Então, ela não nega a corrupção no partido. E isso é importante. Ela mesma colocou o dedo na ferida. Então, eu vou procurar pessoas técnicas, eu vou eliminar pessoas corruptas, mesmo que sejam do meu partido. Enquanto todo mundo foge, ninguém admite, tá?
E até voltando ainda a semana Se fala de a Ciro entrevista, Nogueira, isso. a entrevista dela no Jornal Nacional foi boa parte tomada por explicações do partido, cobrando dela explicações do partido, né? Que eu achei que também naquele momento, assim, ela não tem responsabilidade sobre aquilo. Responde pelo partido. Responde pelo partido. E ela até disse, olha, essa turma que vocês estão falando não tá comigo. Não queriam nem que eu fosse candidata, né? Isso, porque se a gente pegar, por exemplo, o PT, o Lula é o dono do PT praticamente, né? Ele é a imagem, ele é o comandante do partido. O Soraya não. É de uma pequena ala, teve o pai senador, beleza, mas é de uma pequena ala. O pai era da ala do Sarney, mas lá, entende? Ela veio construindo a carreira política dela. Tu não vê ela com grandes costas quentes aí, com direção, ou com os grandes nomes do partido. Não vê qualquer tipo de envolvimento. Então, eu acho que isso tá faltando, de repente, ela botar o pé em cima e não deixar vir a culpa do partido para ela. Enquanto todos os outros estão se esquivando de falar sobre esse assunto, que é tão custoso para cada um deles, porque cada um deles tem o rabo preso, porque, por exemplo, embora Bolsonaro não tenha tido, né, qualquer menção de participação, de mensalão, ele trouxe essa turma para o governo dele. Eu ia falar, ele não responde pelo PL, também, mas tem. ele responde pelo governo dele, né? Ele responde e aí pelo ele governo, tem esses personagens no governo dele. Quando ele traz toda essa turma, ele responde por quem ele chama, né? Então, essa história de discurso dele de eu só vou trazer técnicos, hoje o governo dele o que menos tem é técnico, o que mais tem é conchavo político, e é nessas coisas que se criam os desvios, né? Nesse cenário que se criam os problemas. Então, assim, Ciro também, todo enrolado, família toda enrolada, todo mundo todo enrolado, Ciro, Lula, Bolsonaro, todo mundo no mesmo quadrado nesse aspecto. E aí ficam de dedos só acusando de ex-presidiário, ex-isso, fujão daquilo, quando a ferida é bem maior que isso e ficam só fazendo teatrinho, né? Bom, e aí, então a gente tivemos, como eu disse, nós tivemos a pesquisa divulgada na segunda-feira, um dia após o debate, mas que não tem relação com o debate ainda, e ainda muito pouco com a propaganda eleitoral. Diria assim, porque a propaganda começou na sexta-feira prévia do debate, a propaganda para presidente foi no sábado, na terça-feira que vai ser divulgada a primeira a propaganda também do segundo programa dos presidentes, enfim, ainda muito pouco. Mas tivemos, eu acho que as sabatinas aí, né? Tivemos as sabatinas, talvez, que influenciando um pouco. E aí, então, apareceu essa pesquisa do IPEC, né, com o Lula 44%, o Bolsonaro 32%, Ciro 8%, ou melhor, de 8% caiu para 7%, e a Simone Tebet de 2% foi para 3%, subiu 1 ponto. E aí Felipe Dávila 1% e os demais não aparecem na pesquisa, né? E no segundo turno, dando Lula com 50%, Bolsonaro 35% ou 37%, e se Bolsonaro com 47% de rejeição e Lula 36% e Ciro 18%. Também teve ontem uma pesquisa da BTG-FCB, na segunda-feira. Lula 43%, Bolsonaro 36%, Ciro 9%, Tebet 4%, e aí Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1%. Programas eleitorais e os debates podem começar a mexer um pouco nisso. Aí a gente vê aqui, né, a Simone Tebet que aparecia com 1%, igual o candidato que nem aparece em debate, nem aparece em programa de televisão, galgando 3% e tal. Esses debates e a propaganda na televisão pode mudar o quadro nesse sentido? Não sei se muda o quadro de quem vai para o segundo turno, mas dá levanta um pouco como avaliação geral do debate, por exemplo, que a Simone foi melhor. Isso pode se refletir futuramente em pesquisa? É o que a gente já conversou aqui. A gente não tem tempo hábil para uma construção, para uma mudança de cenário, né, dos dois grandes nomes que estão ali. Não tem tempo para isso. Mas é uma construção para uma próxima eleição. Acredito que esses outros nomes têm consciência de que precisam levantar os seus nomes para valorizar o passe. Foi feita uma pesquisa da Datafolha imediatamente após o debate,
só com brancos e indecisos, só com votos brancos e indecisos. Quem respondia que já tinha o seu voto, não era feita a pesquisa. E 80% dos brancos e indecisos responderam que sim, que debates são importantes, né? Que eles precisam, que eles acompanham isso para poder decidir. E que 67% com o debate tinha mudado a sua opinião. Tá? Então, é extremamente importante. Porque muda realmente, não vai mudar o cenário, né? Aqueles 2 nomes, não vai mudar o que a gente já tem posto, mas muda o passe desses outros nomes, vai valorizar o passe desses outros nomes. O Brasil enxerga esses outros nomes. E, de certa forma, só complementando aquilo que a Gabi colocou, aí quando você parte para um segundo turno e uma nova rodada de alianças, né, no momento de trazer esses candidatos ou esses ex-candidatos já nesse momento que ficaram para trás no primeiro turno, também é importante na construção de plano de governo para os próximos 4 anos. Né? Então, como ela colocou, não vai mudar, né, que nós vamos ter aí um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Isso está praticamente solidificado. Né? Agora, a força com que esses demais candidatos, né, Simone Tebet, o Ciro, o próprio Felipe Dávila ou qualquer um outro candidato vão chegar num segundo turno, né, para poder sentar numa mesa, né, com coordenação de governo de Lula, coordenação de governo de Bolsonaro, né, e negociar determinadas pautas, né, para que o próximo governo se comprometa com essas pautas. Então esse cenário é importante por conta disso também. Né? Então essa capilarização e essa valorização do passe, não só para a próxima eleição, mas ainda para resultado nessa primeira eleição, é importante por conta disso. Né? Às vezes pautas que os candidatos principais hoje estão deixando de lado, e quem sabe esses intermediários, esses candidatos que vão ficar no caminho, podem trazer para o debate no segundo turno, entre os 2 principais, por óbvio, né? E até para um próximo governo daí. Vocês entendem que ainda hoje é segundo turno certo? Tem gente que acha que a gente... houve opinião daqui, outra diferente dali, dizendo que não vai ter segundo turno, um dos 2 ganha no primeiro turno. O que vocês acham disso? Antes, eu nunca achei que Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Nunca achei. Em determinado ponto, achei que Lula ganharia no primeiro turno. Hoje já não acho mais. Acho que existe sim a viabilidade de um segundo turno. E toda a equipe de Lula trabalha para ganhar no primeiro turno por uma questão. E isso é muito claro, o discurso deles é esse, de que a gente precisa ganhar em primeiro turno para não ter um questionamento das urnas. Porque nenhum deputado vai questionar, ninguém vai questionar a urna que eles mesmos ganharam. Mas podem questionar a urna do segundo turno. Então, por exemplo, filhos de Bolsonaro que estejam concorrendo não vão questionar a urna que eles eleitos, ganharam, que eles ganharam. Filhos, senadores, enfim, governadores aliados, deputados aliados, não vão Ninguém vai questionar a urna que foi eleita. Agora, a urna do segundo turno é problemática. Problemática, né, na visão de quem... tese deles, na tese deles. Problemática na visão de quem cria esta problemática, não na minha. Porque a urna, em nenhum momento, ela é problemática na minha visão. Então, a estratégia toda é ganhar em primeiro turno para garantir... para acabar com o discurso de ilegitimidade. E aí, ponto. Mas, hoje, os dados, por exemplo, que eu falei ali, indecisos, brancos e nulos, representam 8% do eleitorado. É bastante coisa. Então, a gente tem muita margem ainda de trabalho entre esses números para a gente poder ver o cenário mudar aí, né? De realmente ter o segundo turno. Diego. Eu vou na mesma linha da Gabi. Né? Eu acredito que tem uma possibilidade, sim, de vitória do Lula no primeiro turno. Né? Bolsonaro eu acho muito pouco provável, não vejo ele com números expressivos nesse sentido. Né? E mais o que de fato vai definir se teremos segundo turno ou não, ou são esses brancos e nulos e indecisos que podem ou não se decidir por alguém ou confirmar o seu voto em branco, o que aí não conta, né? É isso, né? Não conta por votos válidos e poderia dar uma vitória para Lula no primeiro turno. Né? Então, são de fato esses que vão decidir a eleição. Né? Se eles se manterem nessa indecisão e acabarem optando
por candidato nenhum, né, pode haver uma vitória aí de Lula no primeiro turno. Caso, né, esses candidatos se baseiem pelos desempenhos na questão dos debates, como foi colocado aqui, 80% deles, né, aí o que a gente vê no debate, principalmente a Simone Tebet muito bem e outros candidatos que não Lula e Bolsonaro, então acho que isso pode desequilibrar e favorecer um segundo turno, né, mas hoje eu não faria aposta, né. A única aposta que talvez eu faria é que Bolsonaro não ganhe em primeiro turno. Essa é um pouquinho mais tranquila de se fazer. Agora, se teremos segundo turno ou se Lula vence já no primeiro, e se vencer também por uma margem muito apertada, né? Não vejo uma folga muito grande. O que vocês também têm acompanhado os debates aqui em Santa Catarina? E o que acha que poderia ser aprimorado nesse ponto de debate, né, Diego? Primeiro, falar sobre o que está achando dos debates aqui no estado. Eles precisam rever urgente, porque em questão de alguns dias já vai ter ido 1/3 de campanha, né, no primeiro turno, eu acredito, né? Faltam 40 dias. Né, então, também não pode ficar muito tempo definindo essa estratégia, porque piscou, acabou a campanha, né? Menos até, né? Porque no tipo 3 de setembro, nesse sábado, quem está nos ouvindo no FM, no sábado já é menos de 30 dias, né? A eleição é 2 de outubro, né? Exatamente, Então, no final da semana aí, completamos 1/3 de campanha já, né? E aí teremos só os outros 2/3. São 45 dias de campanha, isso, né? Realmente, né, em Santa Catarina, eu acredito que diferente do cenário nacional, os debates terão os debates, as propagandas na televisão, né, terão aí um importante papel na hora de definir votos, né? Por quê? Porque temos um candidato não sabe, como você bem colocou, já indo para o segundo turno, né? Mas, além disso, nós temos o governador Moisés liderando, o que é natural para quem está no poder, mas com uma diferença muito pequena, não só para o terceiro colocado, quanto para o quarto, né? Então, inclusive, daqui a pouco perigando não chegar no segundo turno. Então, nós temos um cenário bem indefinido em Santa Catarina de candidaturas, né? E, nesse momento, a questão da discussão de propostas seria extremamente importante. E o debate maçante, como a gente colocou aqui no início, cansa os candidatos, né? Atrapalham as agendas de campanha e cansa o eleitor também, que às vezes vai parar para ouvir determinado debate para tentar definir alguma opinião e aí, por conta dessa agenda maçante, acaba deixando de lado, né? E não se definindo por ali, né? Então, precisam sim rever, talvez até para os próximos anos, se esse já está muito em cima, as próprias emissoras de comunicação, né, trabalhar mais em parceria, né, trabalhar em mais canais, mais veículos ao mesmo tempo, como foi, por exemplo, o debate nacional que a gente teve com alguns veículos de comunicação junto, para que tenhamos aí no máximo uns 3 debates na próxima eleição, um no início, um no meio e um no final da campanha, né, quem sabe na última semana, eu acredito, uma semana antes da eleição. Mas debates que estão começando também com níveis bons de discussão, mas que acabam, às vezes, daqui a pouco descambando aí, né, eu não vou dizer baixaria, não chega a esse nível, né, mas para níveis que, para um estado igual o nosso, né, um estado politizado, um estado com desenvolvimento econômico e social um pouquinho acima da média do país, precisaríamos também ter debates de candidatos aí um pouquinho acima da média do país, né? A gente teve um debate até essa semana que passou de 3 horas e meia de debate. E aí, nem quem tá lá acompanhando consegue, acaba, às vezes presta atenção em tudo, porque chega uma hora que você cansa a concentração, né? O que mudaria alguma coisa nos formatos? Teria uma ideia do que você acompanha? Teve se não me engano, do SBT, que tentou, não sei se vocês acompanharam, tentou a formatação de pares tratando de assuntos. Eu achei que aquela formatação foi boa, mas ficaria melhor se o sorteado escolhesse o par. Eles sortearam o par. Isso, ingessa. Então, acho que faltou ali foi a formatação do par e do tema, eu acho que foi boa, mas faltou alguém dizer, não, eu quero debater com o Diego, eu quero debater com a Gabriela, né? O que vocês... eu acho que realmente essa formatação de trio, para mim, é dispensável. Esse debate que tu falasse que durou 3 horas e meia, aproximadamente, foi um debate em que a gente viu os candidatos nitidamente cansados.
eles estavam irritados, cansados, o tempo inteiro pedindo a mudança da regra do jogo. Desculpa. Tu não consegue formar uma linha de raciocínio. Quando eles estavam desenvolvendo a fala, acabava o tempo, porque é um tempo mínimo. Então, tu não tem um debate de apresentação de proposta, porque no momento que tu tem um tempo muito exíguo, porque são 3 pessoas falando, e quando tu tem assim, aí um fala, um comenta, o outro tem... Um responde, o outro comenta, tu tem os 3 tentando apresentar um troço e ninguém completa nada. Então, é improdutivo, né? Um debate desse, ele é improdutivo. Agora, um debate em que a gente tem 2, com mais tempo, e tu escolhe para quem tu tem o teu alvo. Então, a gente consegue medir desde o estado psicológico das pessoas até a proposta. Então, ele é mais útil. A gente precisa pensar em não cansar um eleitor, em apresentar as propostas para o eleitor, e não simplesmente que todo mundo fique falando qualquer coisa. Eu acrescentaria aí, eu acho que nesse ponto de organização do número de debates, e a gente está numa região, num estado que tem vários veículos de comunicação, enfim, o calendário, se a gente fosse avaliar para um primeiro turno com 4 debates, daria um debate cada 10 dias. E acho que é fundamental que nesses debates se delimitasse temáticas. Aí a gente conseguiria aproximar um modelo americano que mas lá só tem 2 candidatos a presidente, como é que tu quer comparar? Não, eles têm os 2 e eles delimitam temas. No primeiro debate vão falar de economia e de política internacional. No segundo debate vão tratar de determinadas pautas. Se os veículos conseguissem, que eu estou falando aqui de utopia, né? Porque a vaidade é maior do que o ser propositivo, mas se conseguíssemos delimitar, então, no primeiro debate, os candidatos vão tratar de temas tais, para o estado inteiro, porque daí cada região quer o seu... ele não vai falar da minha região, do meu estado, mas não dá. O que está acontecendo é realmente assim, vazio, sem propostas, né? E com essa questão do tempo curtinho, ninguém aprofunda nada em 30 segundos, A minha fala agora aqui levou mais de 30 segundos. Então, assim, não dá, né? Não dá. Rafael, eu não sei se eu vou ser menos ou mais utópico que tu nesse momento em que tu fala em que é difícil os veículos de comunicação se combinarem nesse sentido. Agora, imagino ser um pouco menos utópico, eu acredito que as coordenações de campanha poderiam se combinar nesse sentido, né? Registrou chapa, registrou, né? Senta os coordenadores de campanha, né? E decidem de que forma eles vão encarar essa situação e chamam os veículos de comunicação e juntos dizem, nossa condição é essa, um debate a cada 15 dias, um debate a cada 10 dias para tratar de temas, ou enfim. E temático, claro, temático para conseguir chegar em vários temas. Todo mundo vai concordar? Óbvio que não, mas se os principais candidatos, as principais coordenações, né, chegarem a um determinado... a um fator comum, né, para apresentar uma pauta, eu acho que seria possível. Claro que, como eu falei, estamos falando um pouco de utopia, né? Agora, eu tenho certeza absoluta que não só os veículos de comunicação estão sofrendo com essa questão, né, quanto os eleitores estão sofrendo com essa questão maçante e, como você bem colocou, eu não sei se foi tu ou se foi a Gabi que falou, nitidamente cansados os candidatos. Então, quem mais sofre com isso são os candidatos. Então, eles mesmos, junto com as suas coordenações, podem tratar dessa pauta, até porque, enquanto estão debatendo, os candidatos poderiam estar, enfim, com outras agendas de campanha aí muito mais importantes do que, de repente, lá ficar de papo furado uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou uma noite inteira, com outros candidatos, de uma forma que não venha a agregar na campanha eleitoral, né? Então, talvez seria mais importante que as principais coordenações, principalmente, se conversassem nesse sentido, né? Claro que também entra a questão do ego, né? E aí teria que ver. Mas eu acredito que numa eleição equilibrada como é a nossa de Santa Catarina esse ano, daria para ser um pouquinho mais de produtivo e ter aproveitar porque o debate ele é democrático, mas ele realmente precisa trazer discussões. Então, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, um debate temático vai exigir que os nossos candidatos saibam muito sobre determinado tema. E aí, quais dos nossos candidatos conseguiriam ir a fundo, né, em manter um debate profundo
sobre temas A ou tema B. Ou iriam recorrer ao posto Petrobras, né? Ou ao plano 15, e aí eu não estou falando só de um, que cada um tem a sua desculpa, né? Um levanta uma cartilha e diz, tá aqui o meu plano, tá aqui, tudo que vocês precisam saber tá aqui. O outro diz, não, quem vai resolver isso é o fulano, quem vai resolver isso é o ciclano, eu não tenho que saber de tudo. Quem ganha número de partido alto tem que ficar ruim, né? Como é que eu tenho 99 propostas? Complica. Então, assim, a gente tem que perceber... No debate esse de 3h30, teve um candidato que passou o debate inteiro em um tema só. O debate inteirinho em um tema só, extremamente superficial, ele é monotema, o tempo inteiro falando as mesmas acusações, repetindo as mesmas frases, inclusive os jargões as ofensas são as mesmas a cada frase. Então, não evolui, ele é monotema. E aí eu pergunto, quais dos nossos candidatos conseguiriam evoluir em um debate inteiro sobre um ou dois assuntos? E aí teríamos um outro tipo de avaliação do eleitor para identificar a preparação ou não para quem está se propondo ao cargo, né? É um desafio. Eu acho que iria agravar muito mais uma situação que, só com o que a gente tem hoje, nas pesquisas presidenciais, olha o que aconteceu. A gente estava falando aqui no intervalo sobre as pesquisas CNN. Me chamou a atenção agora entre duas pesquisas com 14 dias de diferença uma da outra. A segunda já começada a propaganda eleitoral na TV e rádio. Dobrou o número de indecisos e brancos e nulos. Ao invés de diminuir, dobrou. Sim, os outros candidatos... Lula permaneceu com o mesmo percentual, Bolsonaro caiu um pouco, todos os outros percentuais deram uma mexida, Ciro caiu um pouco... Simone caiu e dobrou o número de não sabe. Então, assim, alguma coisa está muito errada, né? Quando eu falo que o que eu vi no debate é totalmente descolado da realidade da rua e da propaganda eleitoral na TV, totalmente descolada da realidade na rua, essa eleição eu digo uma coisa, ninguém não, mas... Muita gente está saindo da realidade do recebido no WhatsApp, que nem na última eleição para presidente, que todo mundo comprou a mídia. Todo mundo comprou a mídia. Isso não funciona mais. E está aí a prova. A partir do momento que teve mídia maciça, o povo passou a desacreditar. E dobrou o número de indecisos e não sabe. A estratégia não está correta. Bom, eu acho que aí, se conseguisse aprimorar essa questão dos debates e diminuir o debate majoritário, talvez a mídia conseguiria criar coragem para fazer debates também com os parlamentares, que a lei prevê a formatação de fazer, mas quase ninguém se aventura a fazer esse tipo de debate. São muitos, né? Não, mas tem um formato lá, tem uma regrinha para fazer, regra. E que aí os partidos é que vão indicar os melhores nomes, os melhores quadros. Esse é o problema. Mas não adianta botar num debate. Eu já vi debate aqui, sai aquela pergunta pro cara que não tem resposta, né? Mas é o momento dele, vamos lá, é um momento extremamente delicado pro partido indicar quem são as pessoas. Como é que o partido vai preterir alguns em função de outros que estão todos correndo, todos recebendo verba pública? Não, eles já fazem isso na hora de distribuir o dinheiro. Claro que sim, é claro que sim. Né? Mas não é aberto. Mas dá uma complicada. Eu acho, é delicado. Eu acho mais ou menos, se uma região vai fazer um debate desse... Os candidatos da região. O partido vai ser muito burro de mandar para cá um candidato que não conhece a região. Eu veria dessa... Acho que poderíamos... São todos aprimoramentos, né? Eu lembro que nós tivemos, eu não sei se foi há 4 ou 8 anos atrás, eu até acredito que foi 4 anos atrás, um debate numa universidade aqui, na cidade de Criciúma, com os candidatos a deputado. Nós tivemos, óbvio, né, debate, né? A apresentação das principais propostas ali e tal, a pergunta, inclusive, dos acadêmicos, né? Eu acho que cada candidato respondia 2 perguntas dos acadêmicos, mas sem... Mas é uma sabatina. Pode ser sem réplica, sem tréplica, sem muito... Isso, é uma sabatina. Isso, né? Aí sim, mas de fato poderiam vir candidatos de outras regiões, né? Mas foram convidados só os já candidatos. Já teve uma escola aqui que fez um café filosófico aí com candidatos, com deputados do
sobre tema de políticas públicas, então levou lá conversar com os estudantes, enfim, acho que isso tudo é válido e pode abrir esse espaço. Então, que acho que é preciso realmente ser ampliado. Bom, a gente falou do debate aqui do Estado, e aí nós tivemos aí um intervalo de uma semana, menos até, 2 pesquisas divulgadas, com a seguinte pegadinha. A primeira pesquisa do IPEC, saiu essa pesquisa do IPEC primeiro. E aí, na segunda-feira também, saiu uma pesquisa do Tulipa, Instituto Tulipa, com dados diferentes, mas que foi feita antes... Porque ela estava bloqueada por decisão judicial. Isso. Só que ela foi feita antes da do IPEC. Jorge e aí, Mello estava segurando essa. E aí ela traz números que poderiam confundir. Por exemplo, na do IPEC, vou primeiro do IPEC. Então, Moisés 23, Jorginho 16, Amin 15, Jean 8, Décio 6, Odair Tramontim 2, Bueira 1, Leandro Borges 1, o Alex 1, o Ralph 1. E o não sabe 17%. Indo para o segundo turno não sabe. Aqui que eu brinquei. E a do Tulipa colocou... Mas essa, lembrando, foi feita antes. Aí, Moisés 22, Jean Loureiro 18, Jorginho 15, quase 16, Amin 13,5, Décio Lima 11,5, Bueira 2,7, Odair Tramontim 3,8 e o Leandro 0,37 e o Alex Alano 0,28. Então, essa divulgada depois colocou o Jean em segundo. Isso, mas ela foi feita antes das convenções. Foi feita antes. Foi feita antes das convenções, inclusive. Então o Jean subiu ou desceu? Por exemplo, né? Jean desceu. Jean desceu. E oscilou bastante, né? Jean desceu e Jean tá brigando para não deixar divulgar outra pesquisa. Entende? Então, assim, Jorginho segurou aquela, Jean tá segurando outra, para ninguém entender a realidade, mas Jean desceu e não desceu pouco. Né? A minha aposta ainda é a seguinte, Jean não passa de 2 dígitos. Se passar, é assim, muito próximozinho ali do início dos 2 dígitos. Ele tem dificuldade de cruzar a ponte. Ele é prefeito, eu já falei isso aqui, ele é prefeito de Florianópolis, ele precisa estadualizar o nome primeiro, para depois alçar voos. Né? A mesma coisa que o cenário nacional, precisa passar uma eleição para depois a gente pensar. Então, esse tipo de jogada, de aí essa pesquisa ser divulgada, isso a justiça deveria proibir, porque isso confunde o eleitor. Então, eu vi em páginas, inclusive de advogado, em página da advogada do Jean Loureiro, mas divulgando internet, que ele subiu. Divulgando só o recorte. Que ele subiu, porque uma saiu depois da outra. Divulgando só o recorte, sem sequer a data que aquilo... Então, assim, a justiça... Aconteceu tudo isso, tentaram bloquear, a justiça liberou. Libera, porém, com ênfase... Na data. Vai ter que sair na manchete a data. Tá? Porque eu vi o recorte disso... Saiu em um jornal, acho que foi o jornal Ipuaçu, os outros não publicaram isso, a gente não viu os grandes mídias publicando isso. Não. O único jornal que eu nunca tinha ouvido falar do Tulipa, Jornal né? Ipuaçu, tá? Um jornal que certamente, né, tenha seu viés político para publicar aquilo, porque ninguém mais se interessa em publicar uma... E aí toda a equipe de Jean... Se pesquisa já é o retrato do momento, né? Isso, quanto mais para quem divulgar um retrato de um mês atrás. Isso. E aí tu pega nos stories lá de toda a equipe de Jean Loureiro publicando só o recortezinho com as fotinhos, Jean Loureiro em segundo com 20 e poucos por cento. O Jean com de 16, eu acho, 18%. Né? 18,18. Então, assim... Peraí, a gente precisa respeitar o eleitor, né? E aí, quando dobra o número de indecisos e de brancos e nulos, eu digo, não está havendo um respeito ao eleitor. A gente continua achando que todo eleitor é idiota. Não é mais. A cada eleição estamos, né? Não estão, porque eu também sou eleitora, estamos mais ligados, mais inteligentes, mais espertos em determinadas manobras políticas. E isso complica. E até o não sabe que era 8%, né? Na do IPEC 17%, foi o que dobrou e aumentou. Então, mais um quadro, acho que tem essa situação aí do Jean, que ficou nesse sobe e desce, que na verdade era desceu, realmente, não subiu.
Mas o quadro do Moisés, né? Que não também mostra aqui que ele corre... Primeiro, né, corre um risco de até ficar fora de um segundo turno, né? Porque não levanta de números para quem está disputando uma reeleição, enfim... É uma dificuldade de passar uma barreira maior aí de 25%, chegar nos 30%, né? Nessa pesquisa do IPEC só confirma para mim, eu li alguma coisa a respeito de que na pesquisa, durante a entrevista não se divulga partido de candidato, é isso? Se eu não me engano, então não vou... Não tenho certeza disso, não vou dar ênfase. O Mas IPEC essa é o do antigo IPEC Ibope, né? ouviu Então 800 isso. pessoas apenas. Então é isso. Se o IPEC é o antigo Ibope, na pesquisa IPEC, no momento da divulgação, sim, mas no momento do questionamento, do questionário, não se diz o partido do candidato. E aí, isso é um sinal vermelho para o Moisés, porque dentro daqueles indecisos ali, a gente tem, por exemplo, eleitor do Bolsonaro que vai votar no 22 e não no Jorginho, a gente tem eleitor do Lula que vai votar no 13 e não no Décio Lima, né? Então tem alguns agentes aí e candidatos com menos expressão nesse momento que podem subir a partir do momento que é apresentado o número ou o partido, né? E aí, então, não só os números do Moisés são preocupantes para quem está no governo, né, disputando essa reeleição, mas principalmente nesse quesito. Ele, de certa forma, ele estaria no teto dele hoje, né? Ele, normalmente, o candidato que vai para a reeleição, ele já vai próximo ao teto. Né? Não tem muito o que crescer, a não ser que apareça um fato novo. E qual o fato novo que o Moisés pode nos apresentar em 30 dias? Então, sim, né, precisa acender aí uma luz, no mínimo amarela, na campanha do Moisés, porque, embora o Jean tenha essa questão de que a Gabi já apostou que não passa dos 2 dígitos, mas nós temos aí candidaturas do Amin e do Jorginho que me parecem que daqui a pouco vão disputar voto a voto, ou uma posição no segundo turno, ou até mesmo os dois daqui a pouco no segundo turno, quem duvida, né? O Amin pela sua história, né? E aí o Jorginho talvez colando aí no 22 do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu só trazer exatamente a data que foi feita essa... Da Tulipa? Da Tulipa. Foi entre 15 e 17 de agosto. Já estavam os candidatos definidos, isso, a gente já tinha as convenções. E o registro de candidaturas também de candidatura feitos, que foram todos até dia 15. Então, assim, foram os dois... E a campanha eleitoral começou no dia 16. Então, pegou o último dia de registro e até o segundo dia de campanha. Divulgada 15 dias depois. Né? Então, ela reflete um cenário que nem é de campanha eleitoral. É de pré-campanha. É de pré-campanha. E olha só os locais em que foram... Foi Araranguá, Blumenau, Campos Novos, Canoinhas, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Maravilha, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, Tubarão e Xanxerê. Não bloqueou Florianópolis. Não. E aí me surpreende o não, fato tem ainda. Florianópolis. Tem? Tem Florianópolis, sim. Tem Florianópolis. Bom. Tá? Porque pra fechar, eu ia dizer aqui, o fato do Jean, e aí a gente tem que ser mais rapidinho agora que a gente tá chegando no final, só o Jean tá num colégio eleitoral muito grande. Sim. Apesar dele ter essa barreira aí do ser conhecido, ele tá num colégio eleitoral muito grande. Mas ele tem aí o Amin brigando por esse mesmo colégio com ele, né? A gente tem que lembrar, e eu já falei isso outra vez, a mim tem colégio eleitoral que ele não visita há anos e ainda assim é dele. Né? E isso não dá pra... o Jorginho tem o poder do bolsonarismo, né? Que tá acompanhando ele ainda. Então, a gente não vai conseguir descolar dessas duas realidades. Por mais que a gente tenha acoplado ali no União Brasil, tem o Raimundo Colombo, a gente está vendo que os percentuais... O Raimundo não está conseguindo arrastar o Jean junto. Né? Tá descolada a coisa. Então, o União Brasil está com um time bem diversificado, porque tem um forte em cada canto, mas não estão conseguindo arrastar a majoritária. Diego, para fechar. É isso. É isso também? Mas o fato é que... a gente complementou os comentários. O que não há dúvida em Santa Catarina é que tem segundo turno, né? E realmente muito acirrado aí, com hoje 3 nomes, pelo menos, despontando. E como disse, eu acho, Diego, o Moisés,
nem segundo turno está garantido, diríamos, Não, né, nessa situação aí. Pode realmente o quadro virar, o que seria, ao mesmo tempo que a eleição dele foi uma surpresa, também acaba se surpreendendo, né, de um governador disputando reeleição, não tá indo para o segundo turno. A rejeição dele é muito grande. A rejeição, e muita gente fala que o que está pegando ainda é os 2 primeiros anos de governo ruim, né? Os 2 anos bons ninguém está lembrando. Só estão lembrando da parte ruim, e é isso que tem prejudicado muito ele. Diego Carneato Batista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Boca de Urna. Obrigado você, Rafael, e obrigado principalmente aos nossos espectadores, né, que estão nos acompanhando aí nos canais de comunicação da rádio. Gabriela Schelp, também muito obrigado. Semana que vem, se tudo der certo, volta o nosso Afonso aqui também. Exatamente, né? Prazer estar aqui. Sempre a gente tentando trazer maior número de informações para quem está nos ouvindo. E vamos continuar assim. Tá certo. Como eu disse, que semana que vem, se tudo der certo, volta o Afonso Castelar também, nosso outro convidado aqui do podcast Boca de Urna. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado aí pela participação, por estar nos acompanhando. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast Boca de Urna, aqui pela Rádio Cidade em Dia e pela Rádio Cidade FM de Tubarão também. Além, é claro, das nossas plataformas digitais. Um grande abraço. Até lá.